Já parou para pensar na fertilidade feminina como se fosse uma conta corrente biológica? É uma ideia poderosa. Imagina uma conta que recebe um único depósito uma única vez, antes mesmo do nascimento. E a partir daí, todo santo mês a gente faz um saque. Hoje, vamos mergulhar nessa metáfora para entender de vez o que é a reserva ovariana e como funciona o saldo que define o potencial reprodutivo. Para a gente começar, vamos direto a este número aqui, 7 milhões. É um número impressionante, né? Pois bem, esse é o pico. É o número máximo de óvulos em potencial que um feto feminino chega a ter lá pela 20ª semana de gestação. Esse é o depósito inicial. O único, feito na nossa conta biológica muito antes de a gente sequer nascer. Agora, se prepara, porque a queda desse saldo é vertiginosa e muito rápida. Daqueles 7 milhões dentro do útero, no momento do nascimento, esse número já despenca para algo em torno de 1 a 2 milhões. Chegou na puberdade, o saldo cai de novo, agora para uns 300 a 400 mil. E de todo esse estoque, ao longo de toda a vida, só uns 400 ou 500 óvulos vão de fato ovular. Fica bem claro que é um recurso finito e que está sempre diminuindo. Então tá, o depósito foi feito lá atrás. Mas e os saques? Como é que eles funcionam no dia a dia? Ou melhor, mês a mês? A cada ciclo, o corpo dá início a um processo super complexo para escolher um único óvulo. Vamos entender como essa jornada acontece? E aqui tem um ponto que, olha, muita gente se confunde. A gente tende a pensar, um mês, uma ovulação, um óvulo é gasto, certo? Pois é, mas não é bem assim. Embora geralmente só um óvulo seja liberado, o custo para o nosso estoque, o saque mensal da conta, é muito, mas muito maior. Para entender isso, vamos olhar para esse processo de seleção como se fosse um resgate de investimento. Todo mês, o corpo promove uma espécie de competição interna para achar o melhor investimento possível, ou seja, o folículo mais saudável, para que ele possa amadurecer e ser liberado. Funciona mais ou menos assim. A cada ciclo, um hormônio chamado FSH dá o tiro de largada. E ele não chama pouca gente, não. Ele recruta um grupo enorme, de uns 900 a 1.000 folículos para começar a corrida. Conforme eles crescem, viram os tais folículos antrais que já dá para ver no ultrassom. E aí, meu amigo, a competição começa para valer. Um deles se destaca, cresce mais que todo mundo e se torna o folículo dominante. É o campeão do mês. Isso, claro, levanta uma pergunta bem óbvia. Se só um folículo ganha a corrida, o que acontece com os outros 999 que foram chamados para competir? Para onde eles vão? Eles simplesmente somem? A resposta tem um nome: atresia folicular. Basicamente, é um processo de seleção natural. Mais de 99% dos folículos que entraram na corrida simplesmente se degeneram e são reabsorvidos pelo corpo. Voltando para a nossa analogia do banco, a atresia é como se fosse a taxa de manutenção da conta. É o custo biológico que o corpo paga todo mês para garantir que só o melhor investimento, o óvulo de maior qualidade, chegue ao final do processo. E todo esse mecanismo de depósito, saques e taxa de manutenção nos traz finalmente ao conceito central de hoje, a reserva ovariana, que no fim das contas nada mais é do que o saldo que a gente tem na nossa conta biológica em um determinado momento da vida. Então, para deixar bem claro, a reserva ovariana é uma estimativa da quantidade de folículos que ainda restam no estoque. Ela é um retrato do potencial reprodutivo, mas aqui vai um alerta super importante. A reserva mede a quantidade, o quanto tem, mas não garante a qualidade desses óvulos, o como está. E como a gente já viu, esse saldo é algo que inevitavelmente diminui com o tempo. A notícia boa é que hoje em dia ninguém mais precisa ficar no escuro tentando adivinhar esse saldo. A medicina moderna já tem ferramentas bem precisas para fazer o que a gente poderia chamar de uma auditoria da fertilidade e entender direitinho como anda essa conta. Certo. E como se faz essa auditoria? Como é que, na prática, a gente consegue espiar o saldo dessa conta biológica? Existem basicamente duas formas principais que, na verdade, se complementam. O primeiro método é a contagem de folículos antrais, a CFA. Pensa nela como um inventário visual do estoque. É um ultrassom transvaginal que permite ao médico literalmente contar quantos folículos estão ali na boca do caixa, prontos para começar a corrida daquele mês. É uma foto direta do que está acontecendo ali em tempo real. O segundo método é um exame de sangue que mede o hormônio antimuleriano, o AMH. Se a contagem de folículos é um inventário, o AMH é como se fosse um relatório do gerente do banco. Ele não mostra só o que está pronto para o saque, mas dá uma ideia excelente do tamanho total da reserva.
E uma curiosidade, o AMH também age como um tipo de freio, ajudando a regular o ritmo com que o estoque é usado. E o que esses resultados querem dizer? De um jeito bem simples dá para a gente olhar essa tabela. Uma contagem de folículos abaixo de 5 e um AMH menor que 1, por exemplo, costumam indicar uma reserva ovariana mais baixa. Já valores mais altos, como uma contagem acima de 16 e AMH maior que 4, sugerem uma reserva alta. O normal fica ali no meio. Juntando as duas informações, se tem um panorama bem claro do estado da conta. Tá, mas por que saber tudo isso importa, afinal? Conhecer o saldo dessa conta biológica vai muito além da pura curiosidade. É uma ferramenta de planejamento de vida. É quase como ter um extrato detalhado para fazer um planejamento financeiro, só que nesse caso, para o futuro reprodutivo. Ter acesso a essa informação empodera, ajuda a direcionar tratamentos de fertilidade, como a fertilização in vitro, fornece dados concretos para o planejamento familiar, orienta decisões super importantes, como a de congelar óvulos, e é essencial antes de certas cirurgias. No fim do dia, se trata de ter informação de qualidade para tomar decisões conscientes sobre a própria vida. Essa frase é bem direta e, por isso mesmo, muito poderosa. Ela resume uma realidade biológica. Enquanto muitos dos nossos órgãos nos acompanham a vida inteira, os ovários têm um tempo de vida funcional programado, mais curto. Entender isso, sem drama e sem tabu, é o primeiro passo para cuidar da saúde reprodutiva de forma proativa. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A ciência, hoje, nos dá um mapa da nossa biologia. Um mapa cada vez mais detalhado, que mostra o terreno, os caminhos, os obstáculos. A grande questão que fica no ar para cada um pensar é, com esse mapa em mãos, como cada pessoa vai escolher navegar a sua própria jornada.